Ele chegou a dizer a Jesus, né? Todos podem se escandalizar de ti, eu não. Mas ele falou confiado em si mesmo. Daí o alerta, né? Se você pensa que está de pé, tome muito cuidado para que não caia. A nossa força vem do Senhor. Vamos cantar. Pensar em ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Tem passado em elogios e aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então de milhares que o veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser morte é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e no deserto a rocha firme fez vender. Assim parar com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Deus sabe que nós o amamos, nós sabemos que Ele nos ama com perfeito amor. Nesse amor vamos sendo aperfeiçoados, santificados. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Diante disso, apacenta o povo meu, apacenta povo meu. Povo meu. Amém? Amém. Serei breve, amém? Amém. Existem livros de autoajuda e a Bíblia não é um deles. A Bíblia é um livro que nos fala da ajuda do alto. O livro de autoajuda fala um monte de coisas com as quais você concorda, mas não consegue seguir. Você lê o livro e fala, é isso, só que você não dá conta disso, né? Nem daquilo. Com Deus é diferente porque do alto Ele nos revela a sua graça, seu amor, sua vontade, e não só nos revela, como nos ajuda a seguir. Por isso, ser santo não é uma coisa que você vai conseguir como se visse, por exemplo, um pé de manga se contorcendo e de repente, plof, surge uma manga, não é? É natural ao pé de manga esse fruto. Os frutos de santidade são naturais de alguém em quem o santo veio habitar. Deus nos separou para si, queremos ser como Ele, que é santo, não é? Enfim,
eu estou dizendo isso porque uma das coisas que me retardou, né, que impediu que eu me aproximasse de Deus e das coisas de Deus e da igreja, foi a ideia de que o que Deus pede é difícil demais, não vai dar. O dia que eu conseguir dar uma melhorada, eu me aproximo. Era mais ou menos assim, se eu mandar o currículo agora, não vão nem olhar, não é? Então, eu pensava assim, eu vou na igreja nos domingos de manhã, eu ia a uma igreja perto da minha casa, uma igreja católica, então eu vou lá, faço a minha parte, participo, eu ia cedo, porque tinha futebol logo na hora do almoço, então eu já resolvi aquela história. E eu estava muito preocupado em me dar bem na vida, e eu olhei o que era a solução. Era uma época, por exemplo, tinha uma propaganda do Gerson, que dizia, leve vantagem em tudo, fume Vila Rica, olha. E na minha cabeça, eu olhava para os ícones da época, não é? E para os meus ícones familiares, né? Pai, tios, e eu procurava reproduzir o que eles faziam. Eu via eles na mesa do bar, né? Eu os via na mesa do bar, falando das suas façanhas, como eles conquistaram tais mulheres, como eles enganaram tais pessoas no negócio, né? Venderam algo que era barato por um valor alto. E eu fui tentando me especializar naquilo. Só que quando eu fazia o que eu achava que ia me levar a me dar bem, eu sentia alguma coisa meio estranha aqui. Havia algo na minha mente que me condenava naquilo que eu praticava. E quando minha mãe, que conhecia a Bíblia, falava para eu ler a Bíblia, eu entendi assim, as coisas já estão difíceis para mim sem ler a Bíblia. Lendo a Bíblia vai ficar pior, porque aquilo que eu acho, eu terei certeza que está errado, né? Então eu fiquei na minha. E aquela esperança, eu viverei 105 anos igual Neymar, então eu tenho tempo, né? E ali eu estava com os meus 12, indo para 13 anos. E eu trabalhava numa marcenaria, e a marcenaria é um ambiente assim de machos dominantes, assim por metro quadrado, em profusão. É homem que não acaba mais, e cada um mais que o outro, né? Eles contam façanhas. É claro que ninguém trabalha na segunda-feira porque eles estão de ressaca, e na sexta eles saem mais cedo para beber e a vida segue, né? E eu olhei para aqueles homens e imaginei também neles um referencial, é o que eu tinha. E esses homens, olhando para mim, não queriam que eu fosse um ponto fora da curva, né? Eles iam para o carnaval, sexta-feira à noite, e começaram a me apertar dias antes. E aí, Júnior, que eu chamo Walter Júnior, né? E aí, Júnior, fica te vendo com mulher, rapaz, qual o problema? Pensa. Qual o problema? Nenhum problema. Mas como não tem problema, rapaz? Só te vejo com esses garotos aí, a coisa só se grava. Né? E aí eu sempre, não tem nada a ver, irmão, fala que é e tal. Aí, bora lá, sexta-feira, Clube da Pompeia, Belo Horizonte, queremos te ver lá, nós vamos arrumar uma namorada para você. Pensa o ambiente, se arrumar uma namorada, conhecer alguém. Eu já sabia mais ou menos os planos deles, né? Mas aquela coisa, era a minha masculinidade versus o meu receio. Eu fiquei com a masculinidade. Então o que eu fiz? Sexta-feira à noite, eu estava na porta da minha casa. Era uma esquina e tinha uma rua que dava para o bairro da Pompeia e o clube da Pompeia. E eu fiquei na porta assim meio que tentando ganhar coragem e olhando o pessoal passando, e a turma já vinha fantasiado, alguns com muita fantasia, outros com pouca fantasia, né? Eu estou falando de 1982, certo? Aí qual é que é? Lá vem o pessoal passando e eu olhando, né? Pensando, o que eu faço? Eu não tinha dito nada para minha mãe porque ela não ia concordar. Não tinha dito nada para o meu pai, porque eu acho que ele não ia acreditar. Então, eu fiquei ali. Porque você pensa o seguinte, paralisia infantil, naquela época eu não tinha feito a última cirurgia, que foi com 18 anos. Então eu mancava mais. Então, para andar, eu já mancava muito. Agora você pensa eu pulando carnaval. Que loucura. Mas você se submete ao ridículo para provar para os caras que você não precisa provar nada para ninguém. Então você vai, não, eu sou homem, cara, estou lá, vou pular, aquele negócio todo, você bebe querosene, entendeu? O legal, uma das coisas maravilhosas em Deus, né, já antecipando, é que quando eu me encontro com Deus, eu vejo que eu não preciso provar nada. Não preciso dizer para Deus que eu sou homem. Você olha para o céu assim, pô, na verdade foi eu que te fiz, eu sei ser homem. Então, enfim, eu estou lá esperando, e aí eu vi um cara com uma fantasia diferente. O sujeito vinha uma camisa assim, a calça arrumadinha e tal, tipo social, e uma Bíblia assim debaixo do braço. Falei, gente, esse pessoal não respeita, né? Olha, o cara vai fantasiado de crente, que horror. Que horror aqui.
Meu pai fazia muita piada de crente, principalmente batismo, né? Ah, foi batizar o crente, afogou o crente, entendeu? E aí eu entrava na do meu pai. E na realidade era uma forma assim de me distanciar das coisas dos crentes, que eu tinha medo de me relacionar e ver que não estava legal, não estava bem. Eu não queria me confrontar com os meus erros, queria confrontação com meus erros. Aí quando eu vi esse sujeito, eu olhei primeiro assim, tipo, como se você focalizasse com a câmera, você pegasse só daqui, né, para baixo. Quando eu subi assim o foco e peguei o rosto, falei, eu conheço esse cara. Aí eu vi, eita, é o Jorge. Aí Jorge, que besteira, era um colega de sala, estava na oitava série. No que eu falei, aí Jorge, era só para ele falar, e aí, beleza, e ir embora. Não, ele, ô, Júnior, aí veio na minha direção. Agora pensa, eu estou indo para um bar de carnaval, e quem veio na minha direção? Um crente. Tudo que eu não precisava, eu nunca tinha ido no bar de carnaval, eu imaginava que ia acontecer comigo lá, e o crente veio com a Bíblia. Aí o Jorge não fez por menos, né? Aquele papo de crente, e aí, onde é que você vai? Eu vou cara, vou ficar aqui, tal. Ele, vamos para a igreja, cara. Poxa, olha só, eu estou indo para o bar de carnaval. O cara quer que eu vou para a igreja. Se eu for para a igreja, o que é que eu vou contar na marcenaria? Ah, não te vimos no baile, Juninho. Onde você foi? Ah, fui na igreja. Aí, eu passei a tentar me livrar do Jorge, né? E o Jorge, com aquelas sacadas, né? Rapaz, vamos, vai ser bom. Deus transformou minha vida. E ele falava com uma convicção que me assustava, porque eu tinha a minha idade. Se fosse o pai dele falando, eu entendi. O pai dele, não era o Jorge, entendeu? E aí o Jorge saiu para o seguinte: Val, se você morresse hoje, você ia para o céu ou para o inferno? Eu não acredito. Eu tenho que ouvir isso aqui agora. Eu estou no bar de carnaval. O cara está me perguntando se eu morresse hoje, para onde eu ia. Pensa, eu no bar de carnaval, eu morro, para onde eu vou? Não tem discussão. Entendeu? É sem escala. Entendeu? Aí, rapaz, eu falei, ô Jorge, é o seguinte, você me apertou sem abraçar. Ele, vamos comigo, rapaz. Você precisa conhecer Jesus. Jesus vai te dar certeza do céu. Quando eu tinha menos idade do que aquela época, eu morei numa roça, lá em Goiás, e um dos livros poucos que tinha para eu ler, já que não tinha televisão, era a Bíblia. E eu ia revestir em quadrinho de trás para frente. E eu resolvi fazer com a Bíblia a mesma coisa. Então eu comecei de onde? Apocalipse. Não preciso dizer que eu parei a leitura, né? Porque quando eu vi ali, os gafanhotos, cabeça de leão, não, estou fora. Então quando ele falou, se você morresse agora, para onde você ia? Eu lembrei lá do Apocalipse, a situação, né? Aí eu falei, Jorge, vamos combinar. Aí eu dei aquela cartada que normalmente funciona com crente. Domingo que vem eu vou. Sempre tem um domingo que vem, né? Ele, tá ok. Aí o que acontece? O problema é que o Jorge, ele ia pegar o caminho para a igreja dele, que era a Igreja Batista da Pompeia, está lá até hoje. Eu não sabia que era batista, não sabia de nada. Eu só sabia que era na Pompeia. E eu não queria ir andando com ele, né? Então eu dei um tempo, falei, ei Jorge, valeu, um abraço, domingo que vem, hein, cara? E ele, tô aqui, hein? Aí o Jorge sumiu. Eu dei uns 15 minutos para o Jorge desaparecer e fui finalmente para o clube, né? Vamos lá para a folia. Só que no que eu estou andando assim pela calçada, pensando no que ia acontecer, eu ouço alguém me gritando assim, do meu lado esquerdo, estou na calçada, uma pessoa grita, aí Júnior! Aí eu olhei, quem era? O Jorge. O Jorge é o seguinte, ele lanchava antes do clube e depois. Ele parou numa padaria. O tempo que eu pensei que ele estava andando, ele estava comendo. Ele comia pra caramba, o cara morrendo, aí ele me falou, e aí, você não ia ficar em casa? E agora, onde você está indo? Eu estou indo na casa de um amigo, pegar um livro. Eu me gabava da minha capacidade ridícula de mentir, né? Aí ele falou, cara, vamos lá, bicho, vamos para a igreja. Olha, naquela hora, foram frações de segundos, sei lá, né? Frações de minutos, segundo não. Mas eu parei e pensei assim, agora o que eu faço? Aí me veio à mente assim, os caras vão acabar comigo, mas algo me disse assim, vai com ele, vai ser melhor. Mas e os caras, vai com ele? Falei, bora Jorge, fomos. Nós seguimos em linha reta, aí passou uma quadra imensa que tinha a igreja da Pompeia, e aí você virava para a direita, era o clube da Pompeia, e para a esquerda tinha uma ruazinha com má iluminação,
aquelas ruas de Belo Horizonte que dão umas baixadas assim, que não tem uns paralelepípedos calçando, uma ruazinha bem esquisitinha, sabe? Eu olhei para o lado direito, estava a folia, para o lado esquerdo a gente tomou aquela ruazinha, sabe? Eu ainda olhei para trás, não virei estátua de sal, segui. Quando nós chegamos lá, era uma igreja pequena, tipo um templo pequeno, né? E dentro dele umas 15 pessoas. Eu nunca tinha entrado em um templo evangélico, foi a primeira vez. Olhei assim, achei diferente, né? O esquema e tal, o layout e tal. Aí, achei estranho, mas segue. Primeiro eu pensei, isso aqui está falindo, olha que gente. Mas tá bom, cheguei. E aí um senhor lá na frente, meio calmo assim, antes dele veio uma senhora cantando. E ela cantava maravilhosamente, sabe? Ela falando, não importa as circunstâncias, não, olha o seu amor. Aí depois veio um senhor, e antes dele pregar, ele cantou assim: toda vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. E ele fazia assim com a mão, parecia que estava mesmo saindo da água. Eu olhava aquilo, achava estranho, gente, o que está acontecendo? E aí ele começou a pregar. E no que caminhou a pregação, ele falou: você é o pecador. Eu vim aqui para isso. Olha, eu já li a Bíblia. E ele falou, a consequência disso é muito pior que você imagina, porque quando a vida acabar para você aqui, tem uma eternidade separada de Deus. E eu falei, eu tenho que ir embora, porque vai que piora mais do que está sentindo. Mas aí ele falou, mas calma, tem salvação. Tem uma saída. E eu já comecei a pensar na saída. Quantos degraus subir, quantas penitências, sabe? Ele falou, calma, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você era uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo eu participava de procissão, e nas procissões tinha a imagem de Jesus assim, o tamanho natural, não é? E eu olhava para a cruz, Jesus pregado na cruz, e eu tinha uma raiva enorme de quem botou ele lá. Eu falava, os caras que crucificaram, se eu estivesse lá, eu ia ser assim, não ia deixar uma covardia dessa. Então eu tinha raiva de quem crucificou Jesus. Só que ele disse o seguinte: você merecia a condenação que Jesus sofreu. Jesus foi para a cruz por sua causa. E aí eu vi que o culpado pela crucificação de Jesus era eu. Ele não pecou e morreu no meu lugar. Ele falou, porque ele morreu no seu lugar e ressuscitou, hoje ele pode te dar salvação. Ele sofreu por você e você pode em Cristo hoje ter salvação. Quem quer aceitar Jesus hoje, levanta a mão. No que ele falou, levanta a mão, eu já levantei. Do meu lado tinha um garoto, que era o irmão do Jorge, foi com a gente, ele estava com a mãozinha levantada também, e nós dois chorando. Nossa, a gente chorava. E aí nós fomos para frente, e o irmão orou pela gente e disse assim: Senhor, escreve hoje estes nomes no livro da Bíblia. Olha, quando você tem 13 anos, o seu nome vale pouco, quase nada. Todo mundo pergunta só o nome do seu pai, né? Qual é o seu pai? Qual é o seu nome? Isso não é nada. Ele não tinha nem identidade, entendeu? Nem nada. Então, quando ele falou, escreve esses nomes no livro da vida, para mim foi aquela cena assim, Spielbergiana, entendeu? Livro aberto, meu nome. Enquanto eu estava assim, sabe, tomado por uma paz que eu não conhecia, mas que agora estava dentro de mim, não havia mais aquele medo da condenação, mas sim curtir a libertação. Uma senhora que foi à frente conosco caiu no chão. Porque ela caiu no chão e ficou assim, lá meio que se contorcendo. Eu falei, vou embora daqui. Mas antes que eu pensasse nisso, assim, que eu arquitetasse essa saída, esse senhor que tinha pregado foi e colocou a mão na cabeça dela, orou por ela, melhorou, levantou e falei, gente, é sério? É alguma coisa que está ali, eu imagino. E ali a gente saiu e fomos voltar para casa. Já era um grupo maior, assim, de jovens caminhando. E eu, assim, absolutamente perplexo com o que estava no coração, sabe? Eu tinha sido mudado, mas não mudou, eu não entendia. E quando a gente chegou num ponto, tinha um rapaz, porque eu com 13 anos, eu era muito magro, não é? Uma lâmina, eu de lado assim era uma lâmina, sabe? Muito magro.
E tinha um senhor, um rapaz caminhando com a gente, ele era negro, alto e muito forte. Quando a gente parou numa hora assim para despedir, ele pegou na minha mão sumiu dentro dele. Assim, sabe o cara? Você virou para mim, aí garoto, agora somos irmãos, hein? Eu olhei para ele e falei, graças a Deus. Nunca vi, cara. Entendeu? Eu estou nas paradas que eu não conheço. 3 anos de idade. Só mais uma. Eu fui para cá para você ver o que é a questão da nova vida e da santificação. Uma semana depois tinha a festinha da escola. E eu sempre ia nas festinhas da escola. Então o que aconteceu? Eu falei, pô, olha aqui, eu sou crente, não tem nada a ver. Festinha, mas não, estamos dentro. Aí eu sempre ia e levava um litro de drink Dreia. Entendeu? 1 litro. Eu não bebia tudo, né? Enfim. Eu levava. Impressiona, né? Ele achou com 1 litro e tal. Aí o que eu fiz? Eu comprei 1 litro de drink Dreia e fui para a festa. No caminho da festa, porque Belo Horizonte tem umas baixadas assim, você baixa e depois sobe. No que eu estou descendo, eu olho lá do outro lado, vem descendo na direção oposta, o Jorge. Verdade. Lá vem o Jorge com uma rapaziada indo para a igreja. E eu com 1 litro de drink Dreia na mão para a festa. Aí o que eu fiz? Eu discretissimamente, eu estava com uma blusa de nylon, eu botei o litro de drink Dreia atrás, encostei numa parede e fiquei lá. Aí o Jorge chegou, e aí, irmãozinho, bora pra igreja, rapaz? Ele tava, não, cara, não vou não, vou ajudar. E eu disse, não, esquenta não, cara, a gente se vê amanhã na escola dominical, valeu e tal. Foi embora. Na época, a gíria do momento era massa. Aí o Jorge, então tá massa, cara, tá massa, tá bom. Ele foi embora, eu passei o livro para frente e segue. Foi para a festa, cheguei lá, eram as mesmas pessoas, as mesmas músicas, tudo igual. Aí o que acontece? Algo tinha mudado e não era algo, era alguém, era eu, né? Eu cheguei, já trouxeram um copo cheio de drink Dreia para mim, de Dreia, né, que eu tinha trazido. Eu tomei que o negócio estava sem graça. Eu fui lá ver o pessoal dançar, estava sem graça. Eu me tinha ficar mexendo num pisca-pisca que tinha lá, que eu chegava na época, né? Estava sem graça, estava tudo chato. E os caras falaram, o que foi? Alguma menina te deu fora? Sua mãe brigou com você? O que foi? Eu não sei. Enquanto eu estava lá, eu me transportei na mente e pensei assim, e se eu estivesse na igreja? Aí eu me imaginei na igreja, olha, parecia o melhor lugar do mundo que eu estava. Eu quer saber? Estou fora. Valeu, um abraço, gente. O que foi? Fui embora. No que eu fui embora, eu consegui pegar o pessoal voltando do culto. Mas assim, eu peguei eles muito adiante e eu resolvi vir andando com eles. Exatamente porque eu queria sentir o que era estar com eles. E estar com eles, e ouvir eles conversando sobre as coisas lá da igreja e tanto mais, era aquele ambiente que eu achava agora era o meu. Ou seja, ninguém falou para eu parar de beber, ninguém falou para eu não ir na festa, ninguém falou nada. O que acontece é o seguinte, ninguém de carne e osso, né? Porque como nós ouvimos a mensagem, o Espírito Santo não é uma energia, uma luz, sabe? Ele é uma pessoa que vem habitar em nós. E quando você está caminhando para longe de Deus, Ele se entristece e o nosso coração pesa, sabe? Você sente um peso. E por isso a gente precisa de um monte de normas escritas, embora exista uma norma escrita que não contempla tudo, mas o bastante ela nos dá nos seus princípios e valores. Não está escrito na Bíblia que eu não deveria ir na festinha da escola, não, mas as coisas tinham mudado. Foi assim que eu não conheci o carnaval.